Gente, o plantio da soja da safra 25-26, bom, teve um pequeno probleminha aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir recuperar aqui a taxa de leitura. Bom, então, me ajuda só aqui, meninos, aqui para poder passar aqui, nós vamos agora conversar com o presidente da AproSoja Mato Grosso, é isso mesmo, o Felipe? O Bebe está por aí? Lucas, está aí. Falhou aqui meu equipamento, Lucas, mas você está aí, né? Às vezes acontece isso. Tudo bem? Eu estou em você. Você viu aí a nossa matéria da soja? Que bom, né? Mostrando aí como é que deve ser feito o manejo adequado. Não pode estar muito encharcado, mas a terra tem que estar úmida. E a gente avança no plantio da soja. Como é que está aí como é que fala assim, o desenvolvimento do plantio aí no Mato Grosso? Praticamente voltando finalizado, menos de 1% resta, um ou outro lugar isolado, né? Mas a maior parte já terminou. Na semana passada aí tínhamos mais de 97% e agora praticamente finalizou o plantio no estado do Mato Grosso. Se for fazer uma comparação com o ano passado, Lucas, a gente certamente terminou um pouquinho antes no ano passado, porque havia uma preocupação com os plantadores de milho se isso não vai atrasar um pouco o plantio do milho segunda safra. Com certeza, nós tivemos aí um início de plantio na segunda de setembro na região norte do estado, que andou bem. O plantio é uma das maiores regiões produtoras ali, o Médio Norte e o Norte do estado do Mato Grosso. Parte do Médio Norte também se incluiu nisso, mas já meados da última semana de setembro, as chuvas cortaram e praticamente em todo o estado voltou a chover depois do dia 10. Ou seja, nós tivemos aí um intervalo de quase 15 dias de pouca chuva. E mesmo quando voltou a chover, Valteno, eram chuvas irregulares, tanto em questões de volumes pluviométricos quanto em distribuição geolocalizada, ou seja, não havia uma uniformidade. E aí o plantio foi se estendendo, sendo um dos plantios mais longos da história. Ele teve um início recorde nos últimos 5 anos e o final dele estava mais atrasado que o plantio mais atrasado dos últimos 5 anos, ou seja, foi um ano bem desafiador. Isso vai influenciar na safrinha do milho e ainda grande parte das áreas, as chuvas que estão chegando mesmo agora, né, no final de novembro, praticamente insuficientes. Nós precisaríamos aí para a soja que entra no estado reprodutivo uma média de 6 milímetros por dia. Em grande parte das localidades nós temos aí menos de 4 milímetros acumulado aí nos últimos 30 dias por dia, diário, ou seja, chuvas insuficientes, o porte das plantas mais travado, mais amarrado, né? As plantas tendem a ficar mais baixas e preocupa também, olhando a situação climática hoje, né? Uma laninha fraca, inclusive uma desorganização dessas temperaturas no Pacífico, fazendo com que essas chuvas sejam desorganizadas, porém há uma expectativa que os meses de fevereiro, principalmente, sejam muito chuvosos, que aí vai ser a nossa safra, o que pode tanto prejudicar a colheita da soja, como atrasar ainda mais o plantio do milho safrinha. Você viu aí na previsão da Conab 3,6% de incremento de área e uma expectativa de 177 milhões de toneladas. Isso está dentro dos cálculos de vocês, da AproSoja? Olha, Valteno, eu acho que eles estão sendo extremamente otimistas. Nós da AproSoja somos mais conservadores, né? Eu acredito que para chegar nos 173 milhões já será difícil, porque esse ano nós tivemos vários desafios. Além do problema climático, nós temos que considerar que Mato Grosso é praticamente 1/3 da safra nacional aí. Nós temos que lembrar que os custos tem sido mais alto nos últimos anos, o crédito mais caro tem feito com que o produtor contingenciasse os investimentos. E isso também entrou na parte de fertilização.
Eu mesmo faço parte de um grupo de compras que teve produtor que zerou o fósforo esse ano, ou seja, teve menor investimento, as chuvas estão insuficientes e o produtor vem tentando enxugar o máximo possível. Então, eu acredito que dificilmente a Conab, por ser estatal, ela sempre é otimista até como uma estratégia de controle de inflação. Mas a realidade que nós enxergamos não é essa. Não podemos tirar a base do ano passado, porque realmente foi um ano que o clima surpreendeu. Houve um atraso no plantio, depois as chuvas regularizaram, e, por incrível que pareça, seria um ano ruim para o milho também, mas as chuvas se estenderam e foram em volumes acima até dos desejáveis, ou seja, surpreendeu positivamente. Foi um ano fora da curva. Esse ano, além de não ser um ano normal, nós já temos desafios. E também é difícil acreditar nesse incremento de área, sabendo que nós temos vários produtores no Brasil inteiro em dificuldade, principalmente nos últimos 3 anos aí nós temos uma redução de preço base porto em reais aí acima de R$ 30 por saca, R$ 35 a menos que o produtor está sendo remunerado. Isso faz com que diminua o autofinanciamento e com esse juro alto também ele pense 2 vezes antes de pegar um financiamento e tentar buscar o mínimo possível, porque isso impacta também no custo final. Então, eu vejo a Conab como muito otimista. Geralmente ela tem errado. No ano retrasado, a ProSoja Mato Grosso fez muitos alertas da realidade da situação climática e depois a Conab teve que recuar e recuar muito nos seus volumes. E esse ano eu acredito que ela terá que recuar novamente. É importante esse seu relato porque ele mostra, de fato, o que está fazendo, o que está acontecendo com o produtor de soja. Quando você diminui os insumos, as aplicações, você tem menos produtividade. Então, não é muito complicado você projetar uma safra desse nível com os relatos que você está falando. Agora, mudando um pouco de assunto, eu preciso que você aborde comigo como é que está essa questão da moratória da soja, que eu sei que é um trem que pega pesado aí para cima de vocês aí no Mato Grosso. Então, teve vários desenrolares, né? O mais recente foi uma decisão do ministro Flávio Dino suspendendo todas as ações que tramitavam na Justiça, inclusive no CAD, que isso preocupou, porque o CAD trata do assunto concorrencial. O STF estava julgando antes uma lei, né? E quando ele suspende o CAD preocupa, nós acreditamos que há uma forte pressão em cima. Nós temos que lembrar que o Blairo Maggi é dono de uma das principais tradings do Brasil e também ela está envolvida nessa investigação da moratória da soja. Ele tem grande influência, né, no ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ou seja, ele é um dos maiores apoiadores do ministro atualmente e nós sabemos que há uma pressão política para cima disso. Nós estamos trabalhando com a Justiça, né, de acordo com a legalidade dentro daquilo que é possível, mas vemos que há uma forte política, um lobby muito grande do Ministério do Meio Ambiente também, já que o Ministério do Meio Ambiente, a Marina da Silva, infelizmente não respeita, né, a nossa legislação. Para ela, nós poderíamos fechar o Congresso Nacional, porque parece que o Executivo aqui no Brasil já virou uma ditadura, tudo que o Executivo decide. Então ela desrespeita o Código Ambiental e coloca os produtores que estão na legalidade, os trata como se fossem ilegais, né? A moratória da soja restringe por completo a compra, lembrando que essas empresas poderiam atender a exigência europeia, que é uma pequena fatia, menos de 14% das nossas exportações, criando uma logística separada e uma rastreabilidade que hoje é facilmente
possível, com o uso de GPS, nota fiscal eletrônica, se fazer essa rastreabilidade sem restringir as áreas, né, que estão de acordo aí com o Código Ambiental, mas que não atendem à moratória, ou seja, sem causar sérios danos e prejuízos. Mas eles preferem restringir, às vezes, não só o produtor, como um grupo familiar num raio de 150 quilômetros. E preocupa essa decisão do STF, nós estamos trabalhando para levar mais conhecimento de causa aos ministros também, para que eles entendam, e lembrá-los, é claro, que, né, o que tramita no CAD é totalmente sobre direito concorrencial, e quando veio à tona que havia aí uma grande quantidade de informações, de troca de informações dessas empresas, ou seja, uma produção antecipada de provas, aí que houve essa intervenção. Nós sabemos que há uma intervenção política forte, mas nós acreditamos na justiça, vamos continuar trabalhando, o nosso jurídico está fazendo todo o trabalho possível, estamos dialogando em Brasília para trazer justiça ao produtor que trabalha dentro da legalidade do Código Ambiental mais restritivo do mundo. Isso mesmo, Lucas. A gente daqui continua acompanhando. A CNA também apresentou lá suas ações também no Supremo. Aqui, o que é interessante é que o governo faz isso e depois, na hora que colhe a soja, aí apresenta como se fosse fruto das ações deles, né? Enquanto aqui a gente tem que ficar brigando por crédito, brigando por seguro, enfim, brigando por tudo, em condições climáticas que a gente não sabe como é que vai colher, e depois apresentam também o balanço da balança comercial, o resultado da balança comercial, olha o tanto que o Brasil exportou, como se também se fosse um feito do governo federal. Acompanhe com a gente aqui, a gente está aqui acompanhando de perto, torcendo por vocês e, claro, a gente está apoiando as iniciativas que levam mais alimento, porque as pessoas às vezes esquecem que soja não é só uma commodity de exportação, é alimento de frango, é alimento de porco, né? É alimento de suíno. Falo pouco, o Santinho fala, não é porco, é suíno. Peixes, né? Peixes e tudo mais. Ô, Beber, obrigado pela sua participação aqui, tá bom? Obrigado, Valteno. Um prazer poder conversar com vocês. Um grande abraço. Até mais.